feedback é uma ferramenta, né? Então, como? Mas aqui a pergunta é assim, por que e o para quê, né? Eu preciso fazer isso. Às vezes a gente chega em um programa de desenvolvimento e os participantes falam assim, nossa, mas aula de feedback de novo, é a quarta aula que a gente tem em 2 anos. Cara, se você tivesse feito um feedback assertivo no meio do caminho, a empresa já teria detectado que isso já não era mais necessidade, né? Já não viria isso com uma demanda para uma consultoria externa. Então, se eles identificam que falta feedback assertivo, é provavelmente porque a gente não está fazendo bem. E não é porque o modelo lá, as 3 letrinhas que a gente escolheu para aplicar o treinamento do ano passado era ruim. É porque simplesmente a gente não entendeu o porquê e o para que a gente está fazendo aquilo. E aí a gente só faz feedback porque é obrigatório, porque vai chegar lá o sistema, tem que inserir lá o famoso PDI, que no final a gente esquece que ele existe e coloca na gaveta. E até a nova abertura do ciclo a gente lembra que ele existiu, né? Mas se eu puder aqui destacar algumas angústias mais que nada, né? Tem várias, né? Puta, várias. A pesquisa que você tem na mão aí, ela vai te mostrar, se eu não me engano, 11 ou 12. O ponto é que se a gente conseguir dividir em umas caixinhas, é assim, ó. A primeira grande angústia do líder de primeira gestão é ser aceito. É ser aceito pelo cara lá de cima e ser aceito pelo cara lá de baixo, né? Pelo time. E isso que você falou, então, no início, né? Se você não é legitimado pelo time, ou seja, você não é aceito como líder, isso é uma frustração muito grande, abala o ego, abala as estruturas emocionais, e a gente diz, né, que um líder ruim pode deixar o time doente. Eu posso te contar inúmeros casos que o time deixou o líder doente, né? Porque vira bullying, cara, vira piadinha pra cima, isola o próprio líder, é bruto isso. E por outro lado, você tem dentro, principalmente das grandes empresas, um processo de promoção onde o seu líder direto não foi o cara que te escolheu. Então você foi promovido por meritocracia, por bater meta, por uma prova, por, sei lá, por ter cumprido um ciclo dentro de uma área, e a metodologia da empresa é rodar você para que você tenha uma visão mais horizontal do negócio. Eu acho isso fantástico, porque nada melhor que uma promoção horizontal, cara, para você ter uma base de conhecimento do negócio como um todo, para quando você chegar lá em cima, você ter mais capacidade de tomar essas decisões, comprando o risco, sabendo dos impactos nas outras áreas. Eu acho que promoção horizontal é uma das melhores coisas que existem e a gente aproveita pouco em algum momento. Mas o ponto é que você tem que se provar para o cara lá de cima também, que não foi que te escolheu, né? Então, ser aceito pelo líder também é um grande desafio. E o outro cara, entregar resultado por meio de outros, né? Porque tem muita gente que acha que trabalhar mais e trabalhar mais horas vai resolver o problema do novo líder, né? Não é trabalhar mais horas, né? Porque ele vai estar trabalhando mais horas na parte prática, na parte técnica. Dificilmente ele vai tomar uma boa decisão depois de 12 horas de trabalho no dia, sabe? Ele pode até preencher uma planilha depois de 12 horas de trabalho por dia, mas teoricamente ele tem gente para fazer isso para ele. E perceber isso é muito desafiador, falando por experiência própria mesmo, assim, né? Da primeira vez que eu tive que assumir uma liderança, seja de projetos, seja de pessoas, né? Mas lidando com pessoas. E você vir de um cargo de especialista, analista, enfim, e vai para um supervisor, coordenador, independente do setor, esse desafio de você, e você até destaca aqui no livro, né? De ter de lidar mais com pessoas do que com a técnica. Mas o que eu tinha antes, e aí trazendo uma última pergunta nesse bloco das angústias, o que eu tinha antes era técnica. É isso que eu tenho, foi isso que eu desenvolvi. E aí, do dia para a noite, eu sei que eu sonhei em ser líder, né? Em ser uma líder ou um líder, mas e aí? O que eu faço? O que eu tenho agora? Já que eu não tenho a técnica, eu tenho o quê? O que eu vou fazer com isso? Então, E pensa no modelo mental, né? Eu recebia um monte de feedback positivo, as minhas planilhas do Excel eram lindas, maravilhosas do ponto de vista do meu líder. Eu fazia elas com bordinha, deixava ela com rosinha lá em cima, elas tinham página, né? 1 de 3, 2 de 3. Ele adorava as minhas planilhas, né? E agora que eu fui promovida, cara, ele me chamou na segunda, me deu aí um feedback mais duro. Me chamou na terça, pediu para eu fazer de novo. Me chamou na quarta, disse que não era assim que tinha que ser. Na quinta-feira eu volto para a planilha. Porque lá é a minha zona de conforto, lá é onde eu sei que eu vou fazer bem feito, né? Enquanto, sei lá, já adiantando, vai dando spoiler, como você disse. Enquanto o meu papel deveria ser construir um template para que todo mundo do meu time produzisse a mesma planilha, eu passo das 5 da tarde às 8 da noite refazendo a bendita planilha, porque ela não ficou como eu queria, né? Filha, vai lá e faz o template e decide que a partir de agora o processo vai ser naquele formato, né?
Mas não, a gente não entende que o nosso papel é definir template, a gente entende que o nosso papel é dar conta de entregar tudo. Por isso que a gente tem um alto nível de frustração, você começa a trabalhar 12 horas por dia, você tem um líder que acaba se perdendo nas suas tarefas ou nos seus pendentes pelo cansaço, acaba não utilizando uma caixa de entrada de pendente, seja ela no papel, seja ela no celular, seja ela no post-it, tem que ser uma caixa única de pendentes, a caixa de entrada única de pendentes, mas a gente está apagando incêndio, né? Principalmente da parte técnica.